Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: viveremos nossa história de amor? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o citrino, e a opção número 2, o quartzo, ou o cristal de rocha, como vocês preferirem, tá bom? Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações aí para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se ainda viveremos, nossa história de amor. Opção número 1, citrino. Opção número 2, o quartzo. Parem, respirem fundo, se conectem, vejam qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. Então vamos lá. Começando com quem se conectou com o citrino. Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com o citrino. Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com o citrino. Vamos ver. Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com o citrino. Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com o citrino. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do mago. O mago, gente, é uma carta de manifestação, né? Só que o mago, ele fala que muito está nas nossas mãos da gente conseguir fazer as coisas acontecerem. Por quê? O mago, ele tem nas mãos dele, na mesa dele, uma espada, uma moeda, um pedaço de pau e uma taça, que são os 4 naipes do tarô. Espada, naipe de espadas, elemento ar. A moeda, naipe de ouros, elemento terra. O bastão, naipe de paus, elemento fogo. E a taça, naipe de copas, elemento água. E o mago é o 5º elemento, o éter, o espírito ou o manifestador. Então, quanto mais positivamente a gente pensar a respeito de uma situação, mais positivo o universo nos responde a respeito disso. Então é muito importante vocês também pensarem positivamente a respeito da situação para que o positivo se manifeste na vida de vocês. Então, se ficar olhando essa situação, porque não vai, porque não acontece, porque não anda, vocês estão pedindo para que isso continue na vida de vocês. Então comecem a olhar as coisas com um pouco mais de objetividade, um pouco mais de praticidade, um pouco mais de esperança na situação para que ela possa acontecer, tá? Muito depende aqui da forma de vocês plasmarem e pedirem para o universo. A própria Bíblia nos diz orai e vigiai, mas não é para vigiar a vida do outro, é para vigiar principalmente o pensamento de vocês sobre a situação. Pensando positivo, o positivo vem para os nossos caminhos, tá? Vamos ver agora, com o outro deck, a situação. Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com o citrino. Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com o citrino. Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com o citrino. Vamos ver? Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com o citrino. Vamos lá? Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com o citrino. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos pajem de espadas, 6 de ouros, 5 de espadas, 8 de paus, carro, 4 de copas. E a nossa carta do corte é a carta da Imperatriz. Gente, aqui está um jogo interessante. Vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu só falar para vocês o seguinte. Muita gente teve a inscrição cancelada.
Então deem uma olhadinha, vejam se vocês continuam inscritos no canal, tá? Quem tiver inscrito, acione o sininho, porque assim toda vez que eu colocar um vídeo novo, vocês ficam sabendo, tá bom? A gente começa o jogo de vocês com o Pajem de Espadas. O Pajem de Espadas nos fala de uma pessoa que é extremamente imatura, emocionalmente falando. É uma pessoa que tenta jogar tudo muito para a racionalidade, né? Só que sentimentos, eles foram feitos para serem sentidos e não para serem pensados. E essa pessoa, ela tenta jogar tudo muito para a razão. É uma pessoa que é extremamente imatura. O mago também fala muito de imaturidade, porque o mago é o começo da estrada, né? O início da jornada. E é uma pessoa que tenta jogar tudo muito para a racionalidade. Então, é uma pessoa que de vez em quando é muito difícil de se lidar por ser uma pessoa muito racional, tentar ser muito racional diante das coisas. Ela tenta pensar em cima de sentimentos, e sentimentos foram feitos para serem sentidos e não para serem pensados. E isso geralmente deve causar um relacionamento desigual, porque a carta seguinte é um 6 de ouros. O 6 de ouros é a carta dos relacionamentos desiguais, né? Para um relacionamento ser bom, ele tem que ser equilibrado. Os dois têm que fazer, os dois têm que agir, os dois têm que lutar para uma situação. Um relacionamento é feito entre duas pessoas, não adianta uma se entregar muito e querer fazer o trabalho dos dois. Porque o relacionamento bom é aquele em que os dois trabalham, os dois fazem, os dois lutam para que ele possa acontecer. Então, cuidado para vocês também não estarem se doando muito. Porque o problema dos relacionamentos desiguais, na minha forma de ver, não é vocês fazerem o trabalho dos dois. É óbvio que é um problema. Mas o problema principal é que quando vocês se doam demais, vocês fazem a parte de vocês e a parte do outro. Consequentemente, vocês não deixam o outro fazer e mostrar para o universo, olha aqui a carta da manifestação, que ele também está interessado naquela relação. Então a gente deve se doar sim, mas a gente tem que deixar espaço para que o outro também faça, que o outro também demonstre que ele também quer aquela relação, que ele também está interessado em que aquilo aconteça. Então tomem cuidado aí, vejam se é só vocês que procuram, só vocês que vão atrás, só vocês que convidam para sair. Deem a oportunidade para que o outro também faça isso, tá, gente? Porque muitas vezes o outro não faz porque ele está tão acostumado que a gente faz tudo que ele acaba esperando. Então a gente tem que tentar manter um equilíbrio maior aí diante da situação. A carta seguinte é um 5 de espadas. O 5 de espadas é uma carta que fala muito de medo. Essa pessoa, por ser extremamente imatura, provavelmente ela carrega dentro dela uma série de medos, mas um medo específico de tentar fazer a coisa acontecer e a coisa não dá certo. Porque o 5 de espadas é um medo de nós sermos derrotados diante de uma situação. É o medo daquela história não acontecer da forma que nós queríamos, né? Então é uma carta que pede pra gente tomar muito cuidado nesse sentido. Porque muitas vezes a pessoa tem tanto medo de fazer e a coisa não acontecer que ela acaba se acomodando. Só que quando a gente luta por uma situação, nós temos duas opções, ou a gente ganha ou a gente perde. Quando a gente deixa de lutar por ter medo de perder, a gente já perdeu, porque se a gente não está fazendo nada para que aquilo aconteça, não vai acontecer por si só. Então aí que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem vezes que a gente tem tanto medo da coisa não acontecer que a gente fica parado. E a partir do momento que a gente fica parado diante de uma situação, ela não vai se fazer por si só. E a gente percebe que essa pessoa tem muito medo de se entregar devido muito à imaturidade e isso não acontecer. Então, por isso que tem que tomar cuidado e também deixar um pouco de espaço para que essa pessoa também lute com os medos dela e tente fazer com que essa história possa fluir, possa dar certo, tá? Em seguida, eu tenho um 8 de paus. O 8 de paus é a carta mais rápida que nós temos no tarô. O 8 de paus é uma carta que fala muito de desejo, de paixão, de vontade, de intensidade. Só que o 8 de paus são as flechas do Cupido. É uma carta que fala muito de comunicação, de procura, de mensagem. Então é muito forte aqui que possa sim existir uma procura, possa existir um convite, possa existir alguma coisa em termos de comunicação. Se vocês estão sem se falar, existe grandes chances de vir aí mensagem. Se vocês estão se falando, existe chance dessa comunicação se intensificar. Até convites podem surgir aqui e muito rapidamente isso. Porque o 8 de paus ele é uma carta muito rápida, né? Então existe sim grandes chances de vir mensagem, vir convite, alguma coisa assim.
O 8 de paus a gente fala em até 30 dias, mas geralmente ele acontece antes de 15. Para muitas de vocês, hoje mesmo pode vir uma procura, pode vir aí uma comunicação, alguma coisa do gênero, tá? Em seguida do 8 de paus eu tenho o carro. O carro é uma carta de ação, de movimento. O carro fala muito de paixão, de desejo, de vontade. O carro, o combustível do carro é a paixão e o desejo. Então a gente percebe que aqui existe muito desejo, que existe muita paixão, mas que existe também a necessidade de nós conduzirmos a situação. O carro, ele fala que nós temos nas nossas mãos as rédeas da situação. Então a gente escolhe ir para a direita e para a esquerda, ir em frente, rápido e devagar. Ou seja, precisa dar para essa pessoa também a possibilidade dela se movimentar, a possibilidade dela agir. Desejo, paixão existe, mas vocês lidam com uma pessoa que é extremamente imatura emocionalmente falando. Mas aqui eu acredito que vai ter mensagem, que vai ter procura, alguma coisa aqui pode acontecer, sim. Vocês são muito mais maduras do que a pessoa com quem vocês lidam, porque vocês vêm como uma imperatriz, né? A pessoa vem como um pajem, ou seja, a pessoa tem muito mais dificuldade em lidar com emoções do que vocês. Mas eu tenho em seguida da carta do carro um 4 de copas. O 4 de copas é a carta do tédio, a carta da monotonia, né? A vida dessa pessoa provavelmente está chata, está monótona, está meio sem graça, está meio ali morna, né? E como eu falo, com água morna não se faz nem chá, quanto mais relacionamentos, né? Então o 4 de copas fala que essa pessoa pode sim ter outras opções, pode sim ter ali outras situações ao alcance das mãos dela, porém ela não vê graça, não vê brilho, não vê cor. Vocês acabam trazendo para essa pessoa um brilho, um colorido especial. Vocês acabam trazendo para essa pessoa um diferencial aí na vida dela, né? Eu falo que o 4 de copas é a carta da vida em preto e branco. Por quê? A vida está meio sem graça, a vida está meio parada, a vida está meio monótona. E vocês conseguem trazer para essa pessoa um brilho, um colorido especial. E a gente fecha o jogo com a carta do corte, que é a carta da imperatriz. O que é a imperatriz? Aquela pessoa que a gente vê como alguém que a gente gostaria de ter na vida. Alguém que a gente gostaria de levar para a vida, de ter algo real, algo verdadeiro, algo sólido, algo estável, algo definitivo, né? Porém, vocês têm que ver o seguinte também. A imperatriz, ela está ali no topo da situação. E essa pessoa vem como um pajem. Muitas vezes essa pessoa acha vocês muita areia para o caminhãozinho dele ou dela. Essa pessoa muitas vezes ela se acha inferior a vocês, porque enquanto vocês vêm como imperatriz, ele vem como pajem. Ele ou ela, tá, gente? Traga para o gênero de vocês. Eu costumo falar sempre no feminino, no masculino, porque a maioria das pessoas que acompanham o canal são mulheres. Então fica muito mais fácil eu colocar num gênero para conseguir fazer a leitura. Mas vocês façam as adaptações, por favor, tá? Então, muitas vezes o fato dessa pessoa enxergar vocês como alguém muito superior a ele ou ela, isso muitas vezes também faz com que essa pessoa fique mais truncada, mais travada. Mas respondendo à pergunta, viveremos a nossa história de amor? Está nas mãos de vocês. Olha o carro aqui. O carro fala muito do nosso livre-arbítrio, né? Do nosso poder de escolha, o nosso poder de decisão. E a gente abriu com a carta do mago. Quanto mais positivamente a gente pensar, mais positivo o universo nos manda. Quanto mais negativamente a gente pensar, mais negatividade vai vir. Então está muito nas mãos de vocês conduzirem essa história e muito pelos próprios pensamentos de vocês. Então parem e comecem a pensar mais positivamente a respeito da situação, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo. Sai citrino, entra quartzo. Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com o cristal ou o quartzo, tá? Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com o quartzo. Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo. Vamos ver? Embaralhado. Viveremos nossa história de amor
para quem se conectou com o quartzo, cortando em 3, deck do meio, carro. O carro é uma carta de ação, de movimento, das coisas podendo andar, das coisas podendo fluir, das coisas podendo acontecer. Só que o carro fala que nós temos nas nossas mãos as rédeas da situação, que nós temos que muitas vezes também sair aí da passividade e colocarmos esse carro para fluir no sentido que a gente quer, na direção que a gente deseja. Então é uma carta que pede para a gente muitas vezes sair da passividade e se colocar também diante da situação, se impor também diante da situação. É uma carta que fala muito das coisas caminhando, mas é uma carta que fala muito de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com o quartzo ou o cristal. Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com o quartzo, vamos ver. Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com o quartzo. Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo, vamos ver. Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com o quartzo. Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com o quartzo. Embaralhado. Viveremos nossa história de amor para quem se conectou com o quartzo. Cortando em 3, deck do meio, nós temos 5 de paus, 5 de espadas, a estrela, 6 de ouros, os enamorados, pajem de espadas e a carta do corte, a carta do diabo. Aqui tem muito caso de triângulo, né? A gente tem aqui um 5 de paus, a gente tem aqui os enamorados, a gente tem aqui o diabo. Não é o caso de vocês? Sem problema, vamos fazer a interpretação para os dois. A gente começa com a carta do carro. O carro é uma carta de ação, o carro é uma carta de movimentação. Fala muito de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade. Mas aqui tem muita influência externa. A gente abre o jogo com um 5 de paus. O 5 de paus é uma carta que fala de muita gente se metendo, muita gente se interferindo na situação de vocês. Muita gente ali dando palpite, muita gente ali atrapalhando muitas vezes o caminhar dessa situação. Gente, resolver a nossa vida, todo mundo resolve muito facilmente. Eu sempre falo isso para vocês, né? As pessoas têm por hábito resolver os nossos problemas muito facilmente. Se fosse fácil resolver problemas, as pessoas resolveriam os problemas delas e não os nossos. Então evitem de comentar da vida de vocês com quem quer que seja. Quanto menos a gente fala o que está acontecendo ou deixando de acontecer na nossa vida, melhor para nós mesmos. O 5 de paus nos fala de muita influência externa, muita gente falando, muita gente se metendo, muita gente dando opinião a respeito da situação. E isso acontece porque a gente também conta da nossa vida, né? Ninguém vai vir dar sugestão na nossa vida se a gente não está falando sobre ela. Então, evitem de comentar sobre a vida de vocês com quem quer que seja. Resolver a nossa vida, todo mundo sabe. Se fosse fácil resolver problemas, resolveriam a vida delas e não os nossos. Então, evitem de comentar sobre a situação com quem quer que seja. A gente percebe que aqui existe muito medo, aqui também em relação ao tentar e não dar certo, ao lutar e fracassar, ao investir e sair o perdedor. Só que para a gente ser vencedor diante de uma situação, a gente tem que lutar por ela. Se eu não luto com medo de perder, eu já perdi. Então, o 5 de espadas aqui no jogo, ele pede muito cuidado nesse sentido, porque muitas vezes a gente também tem medo de investir numa situação com medo de não dar certo. Mas se eu não faço nada, já deu errado. Então, a gente tem sim que ir atrás dos nossos sonhos, a gente tem sim que lutar pelas coisas que a gente deseja, pelas coisas que a gente quer para a vida da gente. Então, cuidado para vocês não estarem muito passivas também diante de uma situação. A gente abriu o jogo com o carro.
O carro pede o nosso posicionamento também. A gente tem que mostrar o que a gente quer, para o que a gente veio. Porque senão a coisa fica meio complicada. Muitas vezes a gente fala, mas e se eu insistir em alguma coisa e ele me largar? Gente, para quem não tem nada, né? Porque se a pessoa largar, se vocês já estão tendo pouco ou não ter pouco, e para muitos nada, né? Somente oficializar esse não ter não vai fazer diferença nenhuma. Então a gente tem que enfrentar sim os nossos medos e ir atrás do que a gente quer. Tem vezes que é melhor não ter nada do que ter pouco, porque pelo menos quando a gente não tem nada, a gente se abre para outras situações, né? A gente se abre para novos acontecimentos. Então a gente tem sim que mostrar também o que a gente quer. A gente tem sim que mostrar para o que a gente veio, porque é a nossa vida. Vocês não podem colocar a vida de vocês só na mão do outro, esperando que o outro faça tudo. Vocês também têm que mostrar claramente o que vocês desejam também das situações. E em seguida, eu tenho a carta da estrela. A estrela é uma carta que fala de muita emoção, é uma carta que fala de muito sentimento. A estrela fala de amores escritos nas estrelas, de amores idealizados, de amores sonhados, mas que muita situação aqui precisa passar por processos de cura, processos de regeneração, para que vocês possam efetivamente viver essa situação, viver esse amor. Porque a estrela fala muito da gente muitas vezes idealizando a coisa. E muitas vezes a gente ali é acomodado muitas vezes também diante da situação. Então é um momento também de mostrar o que se deseja. Um momento de se curar, sim, mas ir atrás dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Relacionamentos desiguais, olha aqui o 6 de ouro. A gente teve muitas cartas repetidas. Muita gente ficou com dificuldade aí entre escolher uma opção e a outra. O 6 de ouros nos fala muito de relacionamentos desiguais. Tá? Muitos aqui, um de vocês, está se dedicando muito mais do que o outro para que isso aconteça, para que isso se faça. E o relacionamento bom é o relacionamento equilibrado. Os dois fazendo, os dois agindo, os dois lutando para que a situação aconteça. Então a gente tem também que batalhar para que isso aconteça, mas também deixar espaço para que o outro também se manifeste. Eu tenho em seguida a carta dos enamorados. Os enamorados é uma carta que fala de emoção e sentimento. Mas os enamorados muitas vezes também nos fala de dúvida, né? Dúvida do que fazer, dúvida com quem ficar, dúvida de que caminho seguir. Não dúvida do que sente. O que a gente sente, a gente sabe o que a gente sente. Muitas vezes a gente simplesmente não sabe o que fazer diante dessa situação. Como conduzir essa situação. Então os enamorados falam que existe emoção, que existe sentimento, mas que muitas vezes a gente não sabe como se portar diante dessa situação, diante de escolhas que muitas vezes tem que se fazer aqui. Essa pessoa vem como um pajem de espadas, uma pessoa que é racional, mas uma pessoa que em termos emocionais é extremamente imatura. Porque o pajem de espadas, ele é imaturo emocionalmente falando. Né? Ele tenta lidar muito com a razão, ele tenta lidar muito com a parte racional, ele tenta jogar os sentimentos para a racionalidade. E quando a gente joga sentimento para a racionalidade, não dá muito certo não. Porque sentimentos foram feitos para serem sentidos e não para serem pensados. E o pajem de espadas, por ser mais confortável para ele lidar com a racionalidade, ele tenta jogar tudo muito para a razão. Só que sentimentos não são feitos para serem racionalizados, e sim para serem sentidos. Né? Então, é uma pessoa que, emocionalmente falando, ela é muito mais imatura. Ela muitas vezes não sabe lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, tá? E a gente fecha o jogo com a carta do diabo. Posse, obsessão, ciúmes, traição. Muitos casos aqui são de triângulo, sim, diabo com enamorados e o 5 de paus, ou seja, um entorno confuso, um entorno agitado, muita gente se metendo aí, trazendo dúvidas, e muitos aqui são triângulos, sim. O que dificulta também que as coisas se façam, que as coisas caminhem, que as coisas aconteçam, né? O diabo não é o diabo da Bíblia. O diabo é uma energia densa, uma energia pesada, é uma energia que deixa as coisas ali meio paradas, as coisas ali meio estagnadas. Então tentem soltar um pouco essa situação para que a história de vocês possa fluir, possa acontecer com mais leveza, com mais fluidez, de um jeito mais leve, de um jeito mais solto, tá? Salmo 91 ajuda bastante aqui, uma vez ao dia, em prol de vocês,
Falem o nome de vocês antes de fazer o salmo. Falem que vocês estão fazendo o salmo em prol de vocês e da pessoa aqui em questão, para tentar dar uma movimentação nessa história. Mas é muito importante vocês terem cuidado com quem vocês falam a respeito dessa situação. O ideal seria não falar com ninguém. Tá? Quanto menos gente souber, maiores as chances dessa história fluir e acontecer mais facilmente. Mas respondendo à pergunta, viveremos nossa história de amor? Existe chance sim de se viver essa história. A estrela está curando, a estrela está arrumando, está acertando aqui. Só que existe uma série de obstáculos que tem que ser superados. Mas a carta do carro nos fala de vitória. Então existe sim grandes chances de vocês conseguirem superar esses obstáculos e viverem sim a história de amor de vocês. Só que vocês têm que trabalhar também para isso, superar os medos, né, que todos nós temos diante da situação e tentar fazer com que a coisa fique mais equilibrada e soltar essa energia do diabo para que as coisas possam sim fluir, possam sim acontecer, tá bom? Gente, muita gente teve a inscrição cancelada. Dê uma verificada, veja se vocês continuam inscritos no canal, tá? Acionem o sininho também, porque assim toda vez que eu postar um vídeo, vocês ficam sabendo, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu tô sempre pegando, sempre trazendo. Meu WhatsApp tá no descritivo do vídeo. Quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, é só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.